Será que é possível um negócio, como eu falei, cristão, um negócio budista, um negócio hindu, um negócio dentro de uma tradição qualquer? Será que isso é uma possibilidade? Esse é o assunto que a gente vai falar hoje, que eu tenho esse roteirinho, né? E, de novo, aqui, ó, tô bonitinho, tô com uma das camisetas da Doppel que eu te falei. De novo, não é merchan, né? Não ganho nada, mas eu adoro essas camisetas e essa camiseta aqui de ciência sobre a vida. Eu falei, cara, eu tô falando da vida e essa camiseta aqui fala muito da vida real, né? Dos bichos que existem. O que é esse real? Né? E o que é essa realidade? A gente já discutiu. Né? E o real é isso, é bicho, é vento, é água, é luz, é clima, é estação do ano. E a gente vai discutir dentro disso como que poderia ser um negócio, né, que levasse em consideração este real que se impõe sobre a gente. Será que isso é possível? A resposta simples é não, não é possível. Isso é um oxímoro, né? Um negócio cristão, um negócio budista, um negócio dentro de uma das grandes tradições da humanidade, é um oxímoro, porque no reino dessas tradições não tem dinheiro, né? Não tem mercado financeiro, não tem banco, não tem juro, não tem negócio no sentido de tirar vantagem em cima de alguém e acumular capital, empregar pessoas e explorar os outros. Na verdade, todas as tradições, e a tradição cristã, que é a que eu sigo, né, não é diferente disso, ela, quando projeta o futuro, ela projeta um futuro onde não tem dinheiro, onde as relações são harmoniosas, onde a integração entre aquele que atua e o meio onde atua é também uma relação harmoniosa e onde não há dominados e dominadores, opressores e oprimidos. É uma relação que obrigatoriamente livra a gente dessa louca vida, né, que seja em que regime seja, em que economia seja, desde que a civilização se organizou, acaba sempre trabalhando os mesmos elementos. Alguém manda em alguém é superior a alguém se apropria daquilo que é de todos, alguém tem mais, alguém tem menos, alguém usa força bruta contra alguém e alguém sofre as consequências dessa força bruta. Ou seja, dentro deste contexto, as grandes tradições, e a tradição judaica, a tradição cristã e as outras tradições, elas propõem não um mundo idílico, mas ela propõe um outro modo de viver que relativiza basicamente as três coisas que são as três forças que nos dirigem: o prazer, o dinheiro e o poder. As três coisas que nos encantam, né? Como se a gente ficasse hipnotizado por isso. O que essas grandes tradições, e de novo, estou falando a partir da tradição cristã, o que a gente se opõe? A gente se opõe exatamente a isso. A gente se opõe a essa maneira de viver que é dirigida por uma busca desenfreada e sem a menor austeridade em busca do prazer, e tudo na minha vida é o prazer. Ou tudo que eu quero é poder, ou tudo que eu quero é acumular bens, é ter coisas. Todas as tradições, de uma certa forma, informam a nossa mente de que não, esse não é um bom caminho, esse é o caminho que leva a gente à destruição. Então, um negócio que visa que você, na ponta, tenha acesso a coisas que te dão prazer, acumule bens e tenha poder, não, ele não é possível. Ele é uma negação em si próprio. Um oxímoro é basicamente uma negação em si própria, né? Como ladrão honesto, por exemplo. Não existe. Quando a gente trabalha, de um certo modo, a gente funciona com qualquer outro tipo de negócio. A gente escolhe uma necessidade, a gente tem um grupo de habilidades que permite a gente atender aquela necessidade de alguém, a gente bola um tipo de produto e vende ele por um preço maior, que então as pessoas estão dispostas a pagar, do que aquilo que a gente gasta para produzi-lo. Nesse sentido, nós não temos nenhuma diferença de negócio nenhum. O que muda? O que faz a diferença? É o contexto por trás do negócio que a gente faz. Então, quando a gente faz aqui nossos pães, quando a gente faz a kombucha, quando a gente faz os nossos bolos, o que muda não é o produto que a gente faz,
não é a possibilidade de atender pessoas, não é o tipo de mercadejar que a gente tem na relação com os produtos, mas é o contexto que a maioria das pessoas não vê que está acontecendo e que marca um negócio baseado numa dessas grandes tradições, no nosso caso, uma tradição cristã. Né? Apesar da gente vir, cada um de nós, de famílias diferentes, de origens diferentes, alguma coisa nos uniu. Alguma coisa para além de um ideal, para além de um sonho, nos uniu. E isso não nos leva a construir uma realidade ideal a qual a gente esteja. Mas a gente se viu remontado numa espécie de familiaridade de objetivos. Né? Eu vou contar para você como é que tudo começou. Por exemplo, você deve estar aí na dúvida, tá, como é que eu começo um negócio que seja dentro de uma nova economia? Bom, primeiro de tudo a gente percebeu a solidão, percebeu que a gente estava, cada um de nós, né, sozinhos, né, e não querendo ficar sozinhos, né? E a gente está sozinho porque a gente se coloca no centro, a gente se coloca no centro do universo, das atenções. Então, o primeiro passo foi sair dali. E sair dali, obrigatoriamente, significa ir na direção de alguém outro. E teve muita tentativa e erro, né? Nessas buscas, várias vezes a gente encontra pessoas que são difíceis. A gente pode ter uma experiência muito parecida com a do Sartre, né? Que o inferno são os outros. Só que a gente passou aí na direção dos outros, não entendendo que os outros são o inferno, mas que os outros são, na verdade, aquilo que me falta. Eles têm e possuem nas suas vidas, nas suas características, aquilo que nos falta. Esse é o primeiro passo para um negócio. Observe que é muito diferente do iniciar um negócio porque eu estou duro, porque eu estou sem dinheiro, porque eu preciso fazer grana, não. A gente estava só. E a gente decidiu caminhar na direção um do outro. Bom, isso implica numa disposição para correr risco. Você não monta um negócio tradicional e nenhum negócio dentro de uma dessas tradições de pensamento, né, como cristão, sem a disposição para correr risco. A primeira coisa que você faz é a disposição para correr algum tipo de risco. Para isso, a gente precisa usar, no caso do nosso tipo de negócio, um processo que eu vejo que muito pouca gente tem vontade de fazer, que é se arrepender. Você fala, como assim? Você começa o negócio se arrependendo? A palavra arrependimento, na nossa tradição, não tem nada a ver com o pesar. A gente traduz muito mal as palavras, né? Quando você fala de alguém arrependido, fala, ai meu Deus, fiz uma bobagem. Isso não é arrependimento, isso é pesar. Eu estou triste porque fiz bobagem. Arrepender-se, né? A palavra grega para isso é metanoia, é mudança do jeito de pensar. Meta, mudança, né? Noia, mente, daí que vem a palavra paranoia. Quando eu mudo o meu jeito de pensar, ou seja, eu fui ensinado no mundo que eu tenho que cuidar comigo mesmo, que o mundo é competitivo, que as pessoas, eu preciso fazer um diferencial, de que eu tenho que passar na frente dos outros, de que eu tenho que acumular, que eu tenho que ter como meta de vida uma prosperidade financeira e blá, 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 blá. Tudo que você quiser ouvir, tudo que é coach que está falando por aí, está ensinando isso. A gente se arrependeu disso, mudou o jeito de pensar, né? Segunda característica, para começar um negócio, além de mudar o jeito de pensar, ou seja, eu não vou fazer alguma coisa porque eu quero acumular capital, porque eu quero ter acesso a poder ou porque eu quero poder ter prazer. Não, eu vou porque deve ter um outro motivo. Daqui a pouco eu já falo qual é esse motivo. Mas a segunda característica, além da disposição de correr risco, a disposição de mudar o jeito de pensar para montar um negócio desse tipo, é a paciência. E no ritmo do vagão mais lento, principalmente quando você tem talento, quando você tem capacidade, quando você descobre uma coisa que você sabe fazer, uma capacidade que você tem, quando você tem a possibilidade de até um determinado nível criar o seu próprio, as suas próprias essências, aquilo que é importante para você, cara, a disposição que eu vejo para as pessoas é nenhuma para ter paciência e andar no ritmo dos vagões mais lentos. Uma comunidade não é uma composição de pessoas homogênea. Ao contrário, ela é altamente heterogênea.
Existe gente com muita habilidade, existe gente sem habilidade nenhuma. Existe gente com muita experiência, gente com experiência nenhuma. Existe gente com facilidades e com dificuldades. Existe gente com orientações muito bem claras na cabeça e gente muito confusa. E quando eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que descobrir que se eu quero ir longe com isso, eu preciso ir junto. Se eu quero ir rápido, eu vou sozinho e rápido, companheiro. Estou dizendo assim 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos para mim é rápido. Ir longe começa a ficar interessante depois que passa de 20, 30, 40, aí começa a ficar mais assim, eu quero ir longe. Para ir longe, a dica, paciência. Paciência, muita conversa, muita vontade de fazer as coisas. Bom, outra coisa é colocar limite na sua potência, na sua capacidade, no seu motor. Né? Eu sou uma locomotiva, cara. Eu sei que várias pessoas que trabalham comigo também o são. Eu conheço muitos amigos que são, sabe, turbina de avião. Eu sou uma locomotiva, tem cara que é um turbina de avião. Cara, bota o pé no freio. Você quer ir a algum lugar, bota o pé no freio. Se você for rápido demais, a chance de numa curva mais severa você bater no muro é razoavelmente grande. Bom, como é que começou o nosso caso aqui? Eu falei que eu ia mostrar para você com fotos e vídeos e coisas. Como é que começou aqui? Como é que começou? A nossa linha vermelha aqui em casa, pelo set de habilidades que a gente tem, pelo aquilo que a gente dá importância, pelo que estava oportunizado para a gente, é comida. E a gente entende que comida é a nossa necessidade mais básica, né? Se você botar para cima da comida é ar e água, né? Se você estiver respirando e tiver água, a próxima necessidade que você tem é comida. E a gente decidiu muito humildemente que nós íamos entrar na satisfação dessa necessidade. Agora, quem que nós íamos atender? E aí é o primeiro segredão de como você faz um negócio dentro da nossa tradição. Nunca produza para vender. Nós começamos a produzir para nós, para que a gente tivesse acesso a uma vida em abundância. Então, para montar um negócio desse estilo, além dos princípios que eu falei, que são prévios, que eu uso na minha cabeça, na prática a gente tinha aqui comida, né? Comida era um negócio importante, uma parte importante da nossa comida ou era comprada ou a gente tinha que adquirir de alguma forma, e a gente falou, cara, a gente tem habilidade, então vamos cair para a produção de comida, para o beneficiamento de comida, e a gente percebeu que podia adentrar com isso um mundo com muito mais abundância. O mundo que os negócios nos oferecem, normalmente é um mundo de excesso. Você tem muito de pouca coisa. E a gente entendeu que entrando na comida por outro caminho, a gente podia ter acesso à abundância. Bom, e para isso a gente foi experimentando. A gente foi experimentando e chegamos à conclusão de que uma das boas coisas que a gente tinha no grupo de habilidades era fazer pão, fazer massa, fazer bolo, eram coisas que estavam ali, vamos fazer. E aí a gente teve que aprender a trabalhar em equipe. Para trabalhar em equipe, como é que você faz isso? Bom, primeira coisa, vai ser o vídeo que eu vou fazer na sequência, é a gente aplicar um negócio que a gente chama de pedagogia de Jesus. Eu vou fazer o vídeo inteiro explicando passo a passo disso que a gente chama de pedagogia de Jesus, mas que é basicamente 4 passos pelos quais você acaba montando uma equipe. Você tem que ter muita certeza e muita convicção dessa mudança do modo de pensar que você teve, e aí você começa a mostrar algum tipo de resultado na sua vida. Não adianta tentar ensinar nada, ou montar uma equipe, ou catalisar pessoas se você não tiver autoridade. Autoridade não é um negócio que você recebe porque alguém bota um galão no seu ombro, ou porque te dá um documento, ou que tem um certificado. Mas autoridade é aquilo, como a gente falou na semana passada, que você conquista quando você tem resultado. Tendo resultado, o que acontece? Eu sou muito capaz de fazer várias coisas, né? E as faço todas razoavelmente bem. Ou melhor, eu só faço as coisas que eu sei fazer bem, porque as que eu não sei fazer bem, eu simplesmente não faço. Só que aí tem um probleminha. Se você é uma locomotiva, se você tem habilidade, se você tem autoridade, se você tem capacidade de fazer, você pode virar o cara do sucesso, que é o que esses coaches todinho estão vendendo por aí. Você é o cara.
E aí você vai fazer, você vai nadar, e eu diria que você vai morrer no meio do caminho. Porque a gente não vai longe sozinho. Uma ou outra pessoa no universo talvez seja capaz de fazer isso. Mas olha, nem Jesus, que era Jesus, que na nossa tradição era o Filho de Deus, entendeu? Trabalhou sem equipe, companheiro. Agora, o que, que você faz? Sabe fazer? Beleza. Começa a fazer e deixa os outros verem você fazendo. Então, essa é a primeira coisa que você faz. Depois, você vai ter uma sequência na qual você vai chegar ao ponto e ter como objetivo você se tornar completamente dispensável no processo. No começo, você é muito indispensável, mas você começa um processo para trabalhar uma equipe, honestamente, monta pessoas ao seu redor e começa a trabalhar para que você seja dispensável no final. Bom, como é que a gente segue adiante, né? Ou melhor, como é que a gente consegue fazer com que esse negócio funcione de maneira diferente daquilo que o negócio típico no mercado capitalista te oferece? Foca na abundância. E a abundância é muito diferente de excesso. Quando você acumula, você pode ficar cada vez mais ganancioso, menos generoso, mais preocupado, mais tenso. Quando você começa a focar na abundância, quando você começa a focar em um mundo no qual você e os seus têm acesso à abundância, você vê que rapidamente você vai ter muito mais do que você precisa. Isso vai colocar um freio no seu trabalho, mas vai fazer com que você possa estender a sua mesa e ampliar isso e fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que é a sua abundância. Isso gera o aumento automático da sua equipe, porque mais gente vai vir em menor ou maior grau de proximidade, alguns como voluntários, alguns como membros permanentes, alguns como visitantes, mas todos, no fim da conta, colaborando para que o seu negócio ande. E aí siga com paciência, porque gente é complicado. Gente tem mania, gente tem opinião divergente, gente incomoda. Eu estava aqui gravando com você, eu já tive 3 interrupções enquanto estou gravando. Você deve ter visto os cortes no vídeo. Por quê? Porque gente é assim. O que você faz? Segue com paciência, centra a cabeça e começa de novo. Ao fim, né, o 7º ponto que eu queria chamar para esse vídeo é que a gente acaba com todo esse trabalho e fazendo as coisas e a gente cria uma realidade. Obrigatoriamente a gente cria uma realidade. Eu que estava falando de vida real, afirmo para você que ao fim do dia, mediante o nosso trabalho, as ideias que a gente teve, a cultura que a gente tem, a habilidade que a gente possui, a gente cria uma realidade. E daí a gente precisa se perguntar ao fim de cada dia, né? Que limites o real está me impondo? Por exemplo, o limite do meu cansaço físico, o tempo que eu possuo, né? A doença que isso pode me causar. Se eu tenho ainda tempo para dança, tempo para me relacionar, para ter relacionamentos efetivos, né? O objetivo é viver melhor no fim do dia. E o bem viver precisa ser a medida do sucesso e não quanto que eu vendi, como que eu consegui, quanto mais equipamento eu comprei, quanto mais eu acumulei. A medida para a gente que confronta a nossa realidade é olhar e ver se nós estamos vivendo, né, daquilo que a gente chama de bem viver. Se você quiser saber o que é bem viver, tem um vídeo nosso, na sequência, o Viver Bem. Né? O que é isso? Tem um vídeo aí para trás que eu expliquei exatamente sobre isso. Outra coisa bem prática é trabalhar com micrometas semanais. Né? Tem muita gente que tem um sonho. Né? Primeiro, a gente não tem sonho aqui. A gente imagina situações futuras. Eu acabava de falar agora há pouco com um amigo, falava, olha, estabeleça 2 ou 3 metas para o ano, onde você quer chegar com alguma coisa, e tendo isso em mente, sabendo que isso pode sofrer interferências como uma Covid, um governo Bolsonaro, uma coisa desse tipo, qualquer que aconteça, um terremoto, um maremoto, né, ou você mesmo cair doente, tá, deixa lá suas metas, tenta achar poucas e boas. Por exemplo, nossa meta atualmente é sobreviver. Né? Tem uma Covid, eu vou fazer tudo possível para que eu não morra, não pegue esse negócio. Né? Se eu pegar, que eu consiga sair dele, mas
É uma situação que hoje fez com que os nossos objetivos anuais fossem bem mais modestos do que costumavam ser. Estabelecidas as metas que você tem para o ano, 2 ou 3, né? Eu quero chegar a ter uma melhor qualidade de vida, quero estar bem com essas pessoas, quero viver bem com a minha família. Eu recomendaria esse tipo de meta. Faça micrometas semanais, que vão ser assim, tem que trocar a fechadura, tem que acertar o documento, tem que ligar a luz, tem que ligar a água. Estabeleça um número de metas e vai se habituando a fazer isso. É o absolutamente usual, frugal, normal. Mas sabe o que é bacana? Quando você tem metas para o seu negócio semanais, e essas metas, toda vez você pode perguntar para elas estão me aproximando do meu objetivo anual ou elas estão me afastando dele? Isso ajuda você a se manter. E sempre, né? Eu estou botando trabalho demais, isso está interferindo no meu viver bem, isso está interferindo na minha qualidade de vida com a família, isso está me levando a mais abundância ou mais excesso? Perguntas perfeitas. Bom, ser humilde para pedir ajuda. A gente só chegou onde chegou porque a gente tem amigos. Eu ensinei minha filha quando era pequeno que ser rico é ter amigo. E eu não conseguiria, de jeito nenhum, montar um negócio sendo competitivo, sendo o cara que baseia-se somente na minha capacidade. Ser humilde para pedir ajuda. Peça ajuda. Fale com as pessoas. Agora, uma vez que você receba essa ajuda, essa é a última coisa que eu queria deixar no vídeo de hoje, devolva a ajuda que você recebeu. Agora, durante a Covid, a gente lançou aqui em casa o Fundo Emancipatório. O Fundo Emancipatório foi uma iniciativa que a gente pegou e viu tudo que a gente recebeu de apoio durante um período de 3 anos e meio para chegar onde a gente chegou. A gente foi apoiado e foi empurrado e a gente pegou esse mesmo valor e colocou ele como objetivo agora para a gente devolver e apoiar outras pessoas. Devolva, porque se você não devolver, você vai acumular. Se você acumular, você vai ficar ganancioso. Se você ficar ganancioso, você vai voltar a ficar sozinho, você vai brigar, as pessoas vão ficar tensas por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de acesso, que foi o que eu falei no começo. É sempre prazer, sempre poder e sempre acumulação. Se você começa a ir bem, se tudo que você fez deu certo, distribua de novo. Se você tem algum poder, abra mão dele. Se você tem algum excesso de prazer, viva uma vida mais austera. E se você acumula muito, cara, distribui. Porque vivendo e continuando a trabalhar, a gente chega a cumprir aquilo para que nós fomos feitos. Seres humanos se caracterizam pela sua capacidade de trabalhar e fazer uma interferência no mundo real para transformá-lo e cada transformação, que é uma nova realidade, questionar-se. Está além do real, está dentro do real, não está. Eu espero que tenha sido útil para você e vamos seguindo a sequência no vídeo de amanhã. Um abraço. Amanhã a gente continua aprofundando o tema. Enquanto isso, compartilhe, deixe seu comentário, sugira outros temas que você gostaria de discutir por aqui. E lembre-se, no domingo a gente lança o podcast com conteúdo completo da semana. Aguardo você aqui de novo para continuar nosso bate-papo amanhã. Tchau!